Graças a Deus. Eu estava chegando hoje aqui com a Ivânia, um pouquinho perto das 6 horas. Estava falando para ela, semana passada, nesse horário, estava um frio, né, irmãos? De lascar. Mas a Cleusa, o Jefferson, o pessoal já está... A Joyce, tudo tá acostumado, né? Esse frio, né? Lá em Minas, ó. Frio danado, laço. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, ou vamos projetar em Joel. Nós vamos ler o capítulo 1, alguns versículos do capítulo 2, para podermos... Obrigado, Ivânia, Deus te abençoe. É uma benção, Ivânia é uma benção. Joel, e eu catando Jeremias ali, eu falei, mas onde é que está o texto, gente? Procurei. Joel, capítulo 1. Joel fala sobre o castigo de Deus daquele tempo, o perdão, mas também a promessa que o Senhor ia saciar a terra, e também já vai tipificar a questão da promessa do Espírito Santo. Joel, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 2. Possivelmente Joel serviu como um dos profetas menores, entre o ano 835 e 790 a.C. E ele fala, na época ali tem uma rainha Átila que assumiu, ela é muito cruel, então tem um poder através de um golpe. Ela dá um golpe e toma o poder daquele povo, daquela região. Mas depois foi destruído. Então, Joás, que era o marido de Átila, a Atalia, melhor dizendo, foi coroado rei com apenas 7 anos de idade, o Joás. Então, você vê a situação que vivia aquele povo naquela época. E daí vem uma praga de gafanhotos, que é o que nós vamos destacar hoje aqui, né? Aprendendo a identificar as pragas do inimigo. E pensar, então, como vivia aquele povo, e não muito diferente, né, contextualizando para os dias de hoje o que nós temos vivido também, com todas as situações que são incircunstanciais. Nós não criamos, mas elas estão aí. Nós tentamos fugir delas, mas algumas nos perseguem. Nós tentamos correr aí do Covid, mas não sabe quando tudo isso vai passar. Mas então, o capítulo 1 de Joel fala, né, na epígrafe de algumas Bíblias pode estar aí o dia dos gafanhotos, a terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos desses a outra geração, ou seja, até chegar a nós e nós aqui para frente. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Então ele está destacando 4 tipos de gafanhoto. A Bíblia vai citar, em algumas passagens, vamos somar quase 9 tipos de gafanhoto que eles citavam para aquela época, né? Verso 5, despertai ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebem vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Ou seja, esse povo invadiu a terra, esse povo desolou a terra, esse povo se voltou contra Deus, esse povo fez até retirou tudo que tinha naquela terra, saqueou toda aquela terra, e ele disse então que os seus sarmentos se embranqueceram. Verso 8, lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos.
Quando você vai olhar, então, lá para Malaquias 3, que vai falar a respeito dos dízimos e ofertas para aquele tempo, e foi citado aqui, todos os cultos, é citado a intenção, que é o propósito, na verdade, para a adoração, mas olha o que esse povo fez. Acabaram com a terra e ainda eles cortaram a oferta de manjar, que eram as ofertas lançadas, alçadas, que deveria ter por conta que era o processo da adoração por sacrifícios e ofertas. Então eles cortaram, tiraram a oferta de manjar, que seriam frutas, seriam comidas, não os sacrifícios de animais. E a libação é você derramar um líquido em adoração a Deus. Para aquela época podia ser algo que fosse muito difícil de ter ou muito escasso, às vezes até como água, ou até às vezes vinho, ou até um azeite. Quando você olha lá para 2 Samuel, capítulo 23, Davi está com os seus 33 homens lá na caverna do Adulão, e o próprio filho querendo matá-lo, e a Bíblia diz que ele está olhando assim para o céu, e ele contempla, e ele suspira, diz o texto. E ele suspira assim: ai, quem me dera beber da água que está no poço à porta de Belém. Que ele nasceu em Belém e ele conhecia, então ele fala que tinha um poço à porta da cidade, na qual possivelmente na sua infância ia lá, pegava água e levava. Só que tem um detalhe, irmãos, que quando você começa a olhar mais o texto e a geografia bíblica, é pelo menos 30 quilômetros da onde ele está para o poço, na porta da cidade. A cidade está sitiada pelos, eu acho que pelos caldeus, não lembro direito, filisteus. E então 3 desses homens, 3 desses valentes de Davi, que eles são chamados, eles escutam o rei, só sussurrou. Ele não falou assim: cara, que bênção se eu pudesse ir lá tomar uma aguinha, mas não dá, está sitiada pelos filisteus, não tem como a gente chegar perto. Ele suspirou e a turma escutou. E 3 deles, a Bíblia diz que desceram, romperam o arraial dos filisteus e trouxeram água para o rei. Olha só. E ele, quando vê aquilo, ele fala para o Senhor: eu não posso beber do sangue desses justos. Porque eles passaram pelo arraial dos filisteus, evidentemente sem serem notados. Muito possivelmente o Senhor os protegeu e os livrou, os tornou invisíveis, não sei, ou cegos os outros. Mas ele chega e fala então para o Senhor: Senhor, eu não posso beber do sangue desses justos. Eu vou fazer essa oferta para o Senhor. Então, naquele momento, você vai ver na Bíblia que ele faz uma oferta de libação. Ele derrama aquela água no solo em adoração ao Senhor, pelo sacrifício que aqueles fizeram. Então, aqui, isso foi tirado do sistema religioso, que era um sistema religioso. Deixaram de dar as ofertas que tinham que dar no templo, e também deixaram de fazer as ofertas ao Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos, porque os sacerdotes que vinham já da tribo de Levi não tinham um trabalho remunerado, eles viviam disso, de cuidar do templo, de cuidar das coisas do Senhor. E eles, então, a única tribo que não recebeu herança de terra, porque todos os outros deveriam sustentá-los, porque eles eram os levitas. Eles cuidavam das coisas do Senhor. Agora, o verso 10, então, eles estão tristes, o campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Acabaram com tudo. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. 2 quadros que você vê aqui. Ele começa a falar primeiro da desolação, ele começa a falar de todo esse processo aqui, desse empobrecimento. Ele começa a dizer, agora ele vai começar a falar como isso era. Então tinha vide, tinha trigo, tinha cevada, tinha vinho, tinha mosto, tinha óleo, pessoal que trabalhava naquilo ali, tinha figueira, macieira, árvores do campo secaram, palmeira, a alegria se secou entre os filhos dos homens. A turma começou a ficar triste por conta dos gafanhotos.
Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei ministros do altar, entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Então o exemplo tem que começar pelos homens de Deus, a lamentar pelas situações que estão acontecendo, mas não se apartar de Deus. Ele não está falando que eles têm que sair dali, eles têm que ficar ali. E ainda se vestir com panos de saco. E proteger a casa do Senhor. Agora, no verso 14, ele dá a orientação. Joel vai falar aqui, através da Joel é a boca de Deus, o que esse povo tem que fazer. Santificai um jejum, que era um sistema também. Apregoai um dia de proibição. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai a quem? Ao Senhor. Não é para vocês se dispersarem na pandemia. Não é para correr do problema. Não é para ficar embaixo da cama. É para enfrentar. É para continuar trabalhando. Claro, com todos os protocolos e tudo que tem aí, evidentemente, né, que sim. Mas não desista. E mais, congregue, fale, chame os anciãos, traga a turma de volta. E clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e como virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? Você vai ver que tem assim, não é nem inconsciente coletivo, já é um padrão de comportamento. Eu creio que alguns dos irmãos que andaram bastante pelo Brasil afora aí, perceberam o quão diferente é, às vezes, de uma região para outra, e o quanto, às vezes, uma certa região, uma certa cidade, uma certa situação, eles são conformados e eles descansam na enfermidade, não é verdade, doutor Marcelo? Pai é assim, pai de pai era assim, o avô de pai era assim, nós vamos ser assim. Não tem perspectiva de nada, de vida, e vai levando, deixa passar. Então ele está dizendo aqui, porventura os mantimentos estão cortados, a alegria e o regozijo saiu de vocês, abandonou vocês, porque vocês abandonaram a casa do Senhor. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, vocês deixaram isso acontecer. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, olha só, então ele tinha toda aquela situação de trigo, de mantimento, de grãos, de fruta, mas também tinha gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. Era próspero o povo aqui. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos no deserto. Então esse é o quadro que ele apresenta já de cara aqui no capítulo 1. Mas para a gente entender melhor todo esse contexto aqui, no pouco tempo que temos, o capítulo 2 começa assim: o que eles têm que fazer? Tocai a buzina, o chofar, encher o chofar de óleo, derramar o óleo do Senhor, em Sião, e clamar em alta voz no monte da santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dias de nuvem e trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. 3. Diante deles um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, o escapará. E ele vai falando mais de desolação, 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 desolação. Porém, quando chega no verso 17, ele chama de novo a atenção dos sacerdotes, ministros do Senhor, para que eles entrem no altar do Senhor e digam: poupa o teu povo. O Senhor manda clamar. E aqui nós podemos estender essa questão do sacerdote para todos aqueles que são sacerdotes nas suas casas, não só no sentido religioso aqui, como uma função. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio.
para que as nações façam escárnio dele. Não vamos se entregar, vamos lutar até o final, para o povo não dizer, nos levar escravizado ainda, tirar sarro de nós. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus, que não protegeu vocês? Mas no verso 18, vem o quê? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto, o óleo, e dele serei fartos, e vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Bênção, irmãos. Verso 28. E há de ser também depois, daí vai ter mais umas situações, e vão se alegrar, e Sião vai se regozijar. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Amém, irmãos? Fique firme. Veja que 700 anos antes, quase 800 anos antes, Joel dá essa palavra para essa turma desolada que estava naquela situação, porque daí, esses 700 e poucos anos depois, vem Pedro pregar um sermão lá em Pentecostes, e o primeiro texto que ele fala é esse aqui. Ele diz para a turma assim, não, ninguém está bêbado aqui às 9 horas da manhã. O que vocês estão vendo é o derramamento do Espírito Santo, como está dito na palavra lá, ele não diz Joel, capítulo, porque não tinha essa divisão, mas ele diz assim, como já disse o profeta Joel, e ele cita exatamente esse texto, ipsis literis, lembrando que Pedro era um camarada, segundo a Bíblia, quase que analfabeto, e nesse Pentecostes, o Espírito Santo derramado primeiro sobre eles, né? E eles, vamos dizer assim, banhado pelo Espírito Santo, cita 4 textos do Velho Testamento, 3 salmos e esse texto de Joel. Mas, às vezes a gente olha e passa, não é que passa por cima, não, e também não é que passa desapercebido, mas tem uma evolução aqui de uma situação que acontece nas nossas vidas. Eu queria daí voltar com você no verso 4 do capítulo 1. Porque ele está dizendo assim, ouça o povo, aconteceu nos vossos dias, com os seus pais, e vai acontecer. O que ficou da lagarta, comeu o quê? Quem comeu? Sobrou da lagarta, o gafanhoto veio e comeu. O que sobrou do gafanhoto, quem comeu? A locusta. E o que ficou da locusta, quem comeu? O tal do pulgão. Talvez tenha uma outra tradução diferente aí. Mas vocês sabem dizer o que é que cada um desses aqui faz? Lagarta. Gafanhoto recém-nascido, não tem asas, mora na lavoura, corta parte do fruto, não destrói totalmente. Agora vamos pensar na nossa vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus. Às vezes tem algumas lagartas na nossa vida. Sim ou não? Está ali. Dona Ivane? Ou seja, lagarta, migrador, locusta e pulgão. Não tem asa, mora na lavoura, corta parte do fruto, mas não destrói totalmente. Às vezes é imperceptível, mas está ali. O que sobrou, olha a praga que veio sobre essa situação. O que sobrou da lagarta, o que acontece? Vem o gafanhoto, ou seja, o migrador. Ou seja, a lagarta é como se ela fosse colocar um bicho no fruto. Só um bichinho, pequenininho. Né? Às vezes só vai ver que tem uma lagarta quando você dá uma mordida. O pior é quando você dá uma mordida e tem meia lagarta. Né? Então esse que é um problema. Mas só tem, esse pai, você joga fora e pega outra. Pode ter um cuidado maior daquilo. Olhar bem, né? Para que não aconteça com o restante da plantação. Então ele bicha a vida espiritual. O migrador, ele não mora o gafanhoto, esse que é chamado de migrador, ele não mora na lavoura. Mas ele voa em bando, chega a se avisar, come o que é possível e vai embora. Foi o ano passado que deu, né?
chegou até na Argentina, no Uruguai, que estava aquela nuvem de gafanhoto, que estava todo mundo apavorado aí. Então, a turma orando para que não chegasse aqui, que onde chegasse, imagine, principalmente pelo Rio Grande do Sul, toda uma questão de plantação, e pega os 3 estados do Sul aqui, mais Mato Grosso, acabou. Mas então, o que acontece? Não mora na lavoura, voa em bando, chega sem avisar, come o que é possível e vai embora. Dá prejuízo, mas não acaba com tudo. Então, você vê, um é quase que imperceptível, o outro vem, está em bando, dá prejuízo, mas não acaba com tudo. Aí diz o texto que o que sobrou da lagarta o gafanhoto comeu, e o que sobrou do gafanhoto a locusta comeu. Locusta tem pequenas asas, não voa, mas pula e devora. É um gafanhoto tipo violento, tem poder de levar o agricultor à falência. Vocês estão entendendo a progressão espiritual que pode acontecer na vida de alguém que vai se afastando do Senhor? Não tem nada, está tranquilo, não acabou com tudo ainda, aí vem a locusta. E pode levar à falência. O que ele deixa não serve para sobreviver, o que a locusta deixa, nem para a próxima colheita. Mas o texto diz que tem um pior ainda, que é o tal do pulgão. Plenamente desenvolvido, consome tudo, não anda em bando, tem poder de extermínio quando chega, elimina 100% da lavoura, podendo ferir o agricultor. Ele ataca a pessoa com seu veneno, ataca a pessoa, ataca roupas, ataca objetos e pode até matar. Então, todos chegam para destruir em diferentes níveis. Depende do nível que você está. Então, nós temos que descansar no Senhor e ter uma vida devocional ao Senhor. Vai piorar algumas coisas, eu creio. Eu creio não, não é que eu espero, eu creio, em razão de tudo que está acontecendo, algumas coisas vão ficar... Mas se nós não estivermos fortalecidos, vai começar com isso aqui. Lagarta, gafanhoto, locusta, pulgão, e acaba com tudo e mata o cara. Mas qual que é a promessa? Vamos voltar aqui no 18. No 2,18, né? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E derramarei o meu espírito, verso 28, sobre toda a terra, carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Para nós hoje, a profecia é expor essa palavra, aquilo que o Senhor deixou para nós como ensinamento. E não correr no primeiro situação que tiver. É interessante então você notar que no verso 15 é uma tipificação de Jesus. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai o dia da proibição. O Senhor vem. Derramamento do Espírito Santo. E no capítulo 3, verso 1 e 2, para a gente fechar. Portanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, está falando de Jesus, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam em as nações, repartindo a minha terra. O povo foi espalhado, esse povo só passou a ter um território deles em 1948, quando teve uma assembleia lá na ONU, que um brasileiro que deu o voto de Minerva, e daí foi criado o Estado de Israel. Mas, então você imagine, eu falei aqui já algumas vezes sobre isso, eu tinha uma professora nossa, a Kelita, ela falando, que ela é muito antiga, ela falando, acho que do pai dela, o tio, não sei, que dava aula sobre, lá de Apocalipse, sobre escatologia, e lá tinha a promessa de que o povo iria voltar para a sua nação. Mas você então pensa assim, a fé que tinham que ter esses professores, esses pregadores, antes de 1948. Porque a turma diz assim, mas vai voltar para onde se não tem terra? Está todo mundo espalhado. E depois de 1948, então, e joga bomba naquele povo, e entra, por quê? Porque eles têm aquilo ali como solo sagrado, não só a terra. Eles têm aquilo ali como
a terra do Senhor, a terra de Deus. Ninguém pode pisar aqui para destruir. E não vai destruir. Mas cuide dos gafanhotos, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que de tempos em tempos, toda a história da Bíblia mostra situações de devastação, de isolamento, de assolação, mas sempre vem a mão e a palavra do Senhor, e os libertou e continua nos libertando. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos aprender a ser resilientes, a resistir, a ficar firmes, quando tudo é contrário a nós, quando todas as coisas cooperam para até a nossa destruição, até o nosso afastamento. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos ter uma noite abençoada, descansando no Senhor, sabendo que o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém.